nosso desejo é que essa live venha abençoar grandemente o coração de cada um. Pastor, boa noite, meu querido irmão, dando início à live. A live hoje, pastor, o tema exemplo de fiéis a Deus. Alguns exemplos na Bíblia, né, pastor? E vamos citar um especificamente, não é mesmo, irmão? Sem dúvida. Davi é o tema hoje, né? O homem segundo o coração de Deus, né? O suave salmista de Israel, o homem que tinha em seu coração a palavra de Deus, né? Segundo o coração de Deus. Sim, pastor. Para os amados, tipo, que já conhecem, sabe que existem vários, tem alguns exemplos. Aqueles que eu não conheço, nos dar a introdução aqui, falar brevemente de alguns, para depois chegar no Davi, que, por exemplo, Abraão, conhecido como o pai da fé. Abraão é uma figura central na Bíblia. Ele demonstrou uma fé inabalável quando obedeceu a chamada divina para deixar sua terra natal e seguir em direção à sua terra desconhecida. Teria que ter muita fé para fazer isso. Moisés é um exemplo de homem temente a Deus no Antigo Testamento. Os irmãos conhecem a Bíblia de Moisés. Daniel é um outro grande exemplo de homem temente a Deus no Antigo Testamento. Nós sabemos o que Daniel passou e que ele foi convicto perante a sua fé. E agora Davi. Davi é um exemplo de homem temente a Deus do Antigo Testamento e será dele que falaremos nessa live abençoada. Então, pastor, ser fiel a Deus pode significar como? Vendo os testemunhos e estudos dos irmãos, pastor Jefferson. Principalmente de Davi, né? A fidelidade, Ari, ela está ligada a duas premissas principais, segundo a Bíblia, né? Há duas coisas que Deus mais honra, né? Há duas coisas que Deus mais honra. É a sua palavra e o seu nome. Então, nós movemos o coração de Deus quando honramos o seu nome e a sua palavra. E o nome de Deus, ele está ligado a bênçãos. Todos os nomes, Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová Nissi, é o Deus que cura, o Deus da providência, o Deus que está presente, né? E o nome de Jesus, na sua ênfase, é a salvação, ele é o nosso Salvador. A bênção maior para a humanidade é a salvação proposta por Cristo na cruz do Calvário. Então, ser fiel a Deus, essencialmente, né? Alguns vão dizer ser fiel na contribuição, ser fiel em coisas correlatas dentro do segmento cristão, né? Mas ser fiel na sua essência é honrar o nome do Senhor, né? Porque nós levamos o nome de Deus em nossa vivência, em nossa identidade como cristão, né? O povo que se chama pelo seu nome. Nós não somos um povo qualquer, né? Não somos um povo que não tenha uma referência, que não tenha um modus de vida diferenciado que agrada a Deus. Então, ser fiel na essência é honrar o nome de Deus, todos os nomes, né? E o cristão deve conhecer todos os nomes que trazem bênção, tanto os nomes compostos, né, de Jeová, como o grande eu sou, o nome poderoso de nosso Deus Pai, que ele apresentou esse nome a Moisés, quando Moisés perguntou com que nome ele ia identificar, porque uma coisa é eu chegar, Ari, no meu nome, em qualquer situação, em qualquer instituição. Outra coisa é eu chegar em nome do Senhor dos Exércitos, é poderoso. Então, o crente, via de regras, ele não determina, ele não fala muito que vai fazer em nome do Senhor, né? Ele esquece que o nome está entrelaçado à sua vida, ou deveria estar intimamente ligado à sua vida como crente fiel, né? Então, o crente fiel, ele não vai desonrar o nome do Senhor. Ele vai lembrar de todos os nomes de Deus que trazem bênção, do nome de Jesus e do grande eu sou. Um nome que em si, quando você fala eu sou, está afirmando na sequência coisas grandiosas. Eu sou do Senhor, né? Eu sou salvo, eu sou remido. Então, todas as bênçãos espirituais expressas no eu sou
trazem uma convicção e emanam um poder do céu sobre a nossa vida, né? Isso é para o fiel, uma atitude do fiel, né? E em segundo lugar, ou na mesma instância, em mesmo patamar, está a palavra de Deus. Então, como alguém pode ser fiel não conhecendo o nome de Deus e não conhecendo a sua palavra, né? Então, o fiel ele vai amar o nome e a palavra, e vai ser honrado, porque a palavra de Deus diz que são duas coisas que ele mais honra, e isso se constitui num segredo para os cristãos, né? Se todos os cristãos descobrissem isso e praticassem a palavra e o nome do Senhor em sua oração, em suas declarações no seu lar, no seu trabalho, né? Então é diferente eu falar no nome do Senhor, né? As portas do céu se abrem, né? Então os empecilhos caem por terra, as barreiras são destruídas porque eu venho em nome do Senhor. E foi o que Davi falou. Eu venho a ti depois da afronta, e muitas vezes nós somos afrontados, mas saiba o inimigo que nós estamos falando em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus que eles muitas vezes têm afrontado. E foi assim que Golias tombou. Diante dessa palavra, né, não foi nem a mão de Deus a girar aquela funda, não foi nem a mão de Davi, melhor dito, a girar aquela funda, foi o próprio Espírito de Deus que se apoderou de Davi e deu aquela força sobrenatural para ele matar aquele gigante, usando a sua própria espada, né? Então, eu venho até você, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquela viagem em nome do Senhor dos Exércitos. Então, o fiel vai saber usar o nome e a palavra. Sem dúvida, pastor. E a convicção, né, não é a mim que você está afrontando, mas é o Deus de Israel, é ele, né? E como o amado irmão falou, né, o eu sou é a grande, totalmente diferença e não existe nada acima dele, né, pastor Jefferson? Ainda falando sobre como ser fiel, né? O que é ser fiel a Deus? O que pode significar? É honrar e tratar os familiares com amor, buscar incessantemente por Deus cada dia, né, pastor? Acordar pensando nele, agradecendo por mais um dia, ver a essência do outro, defender os direitos civis de todos, né? Demonstrar amor, bondade e compreensão, sem ainda, claro, lembrar do grande mandamento que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, né, amado irmão? Sem dúvida. Esse é o grande mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, né? E o semelhante a esse estão entrelaçados e se você não pratica a consequência, né? Eu chamo de consequência de amar o Senhor, é amar o próximo como a ti mesmo, né? E é interessante porque nisso se cumpre toda a lei, né? O amor é o cumprimento da lei, né? Então, é por isso que os religiosos da época foram muito criticados pelo Senhor Jesus Cristo, porque eles falavam muito da lei, mas não cumpriam a menor delas, né? Faltava-lhes amor, misericórdia, né? E Saul recebeu essa lição também do profeta Samuel, né? Quando ele vai falar que o reino dele está rasgado, né? Foi exatamente pela não obediência à palavra do Senhor, né? Deus mandou esperar o momento certo e, na sua ânsia, na sua angústia, e não obedecendo, em não obedecendo, justificava-se uma ação de não confiança, né? Percebida pelo profeta Samuel, né? E quando demorava Samuel para chegar naquele local, e ele se afligiu todo, Saul, e começou a sacrificar animais para ver a resposta de Deus, e quando Samuel chega, ele tinha feito vários sacrifícios, né? E foi repreendido pelo Senhor, e Deus ali rasgou o reino de Saul e deu ao Davi, né? Ao Davi, ao esquecido Davi, mas não esquecido de Deus, né, Ari? Então isso é interessante. Sem dúvida, pastor. E uma prova da sua fidelidade, né, pastor Jefferson, quando ele tem a oportunidade de matar Saul e o poupa. O grande salto da vida de Davi não foi o episódio em que matou Golias,
Mas quando temeu matar Saul, então Davi foge e fica cercado por homens endividados, dos quais nada mais se esperava. É impressionante o que passava no coração desse servo, né, pastor Jeff? Davi, ele foi afamado porque ele foi ungido 3 vezes, né, Ari? Ele teve 3 unção, e a minha conversão, especificamente, filho de crente, crentinho né? Mas há um momento em que temos que ter um encontro com Deus, né? E o meu momento foi com 17 anos, né? E ouvindo uma mensagem de um pastor castelhano, num congresso, pelo rádio, e Deus já havia falado comigo pela palavra, né? E eu tinha percebido que Deus fala pela palavra, né? Eu tinha um caminho que, para mim, eu pensava ser direito, mas o seu final era um caminho de morte. Deus me avisou sobre isso. Então, nesse momento, eu vi que Deus falava pela sua palavra e comecei a ouvir a palavra. E o completar da obra regeneradora na minha vida, porque nós somos gerados pela palavra, pela semente incorruptível da palavra de Deus. Como que nós nascemos de novo? Nascemos quando ouvimos a palavra. Nós somos regenerados pelo poder da palavra, né? Então, esse pastor castelhano pregava as 3 unções de Davi. E ali eu me vi chorando com lágrimas e disfarcei resfriado para ninguém perceber, mas o coração já estava quebrantado, contrito, né? E a minha conversão foi dessa forma, pela palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, né? E Davi foi esquecido, né, pelos seus irmãos, que eram guerreiros, né? Guerreiros, esteticamente, a Bíblia vai dizer que eles eram mais altos, mais formosos, né, do que Davi. Afinal, eram do exército da nação, né? Do exército de Saul, guardas, né, preparados, mas de forma humana e não espiritual, né? Não para as batalhas espirituais como Davi estava preparado, né? Ele, com a sua harpa, ele dedilhava hinos, né? Enquanto cuidava do pequeno rebanho de seu pai Jessé, Davi dedilhava hinos maravilhosos, né? E segundo a história judaica, o pastor de ovelhas, ele tem 2 tipos de pastor de ovelha: aquele que é dono das ovelhas, e Davi era dono das ovelhas, e o pastor que é contratado. O pastor que é contratado é o mercenário, ele não tem amor às ovelhas. Vindo o perigo, ele foge, né? E como Davi tem uma ligação messiânica dentro do espírito da profecia tremenda, né, com Jesus Cristo, ele matou um leão na força do Espírito. Ele não fugiu, ele não abandonou as ovelhas como muitos pastores, né, levando para o tempo moderno, chegam a vender as ovelhas, né? Eu soube de um pastor famoso americano que vendeu a sua membresia com templo e tudo por $10 milhões para outro concorrente, né? Então, são homens que fazem negócio com Deus, são os mercenários. E quem contratava um pastor mercenário para cuidar das suas ovelhas tinha que pagar o salário, mas quando vinha o perigo, esse pastor corria, fugia, porque ele não era o dono. Agora, o dono, como Davi era dono, né, das ovelhas de seu pai Jessé, ele matou um urso e matou um leão. Assim, Jesus Cristo matou o leão, né, o inimigo das nossas vidas, né? Eu sou a porta das ovelhas, né? Entrai e achareis refrigério, pastagens, né? Fala da comida espiritual, do saciar da alma. Né? E Davi foi esquecido lá naquele pasto, né? Nesse episódio de chamamento do menino Davi, ninguém deu crédito a ele, né? Mas Samuel recebeu a ordem: vai à casa de Jessé, o belemita, e de lá tu saberás quem reinará sobre Israel. E, nesse momento, Samuel viu os guerreiros se apresentando, os mais velhos, né? E quando passou, se não me engano, Elisabe, um dos mais velhos, ele pensou no coração, o profeta Samuel pensou no coração, certamente este, né, olhando para ele, certamente este é o rei. O Espírito de Deus bradou no seu coração: não é assim com Deus. Deus não olha para o exterior, Deus olha o interior. Então,
Deus nos conhece intimamente, né? Deus olha o coração, e o coração de Davi sentia as dores de Deus, né? Sentia a presença de Deus, ele era ungido, né? Então ele dedilhava aquela harpa e o espírito maligno que vinha, né, muitas vezes perturbar a Saul, que já tinha perdido a presença de Deus, era a única forma que aliviava, né, o rei Saul. Então, ele sendo esquecido, mas sendo depois chamado, chegou o momento em que Deus disse: é este, ungir, né? Então, às vezes o homem de Deus ele é desprezado, né? Ele é deixado de lado, mas Deus conhece os que são seus. Esse é o selo que o Espírito Santo tem, né, como marca, continua ainda essa marca, que Deus conhece os que são seus. Certamente, pastor Jorge, certamente. Porque, né, que Davi é um grande exemplo bíblico, né? Ele foi ungido em Hebrom, um lugar aparentemente insignificante, né, pastor? E transformou os endividados em poderosos homens de guerra. Davi foi aquele que levou a arca de Israel para Jerusalém, né, pastor? E após tantas fases, Davi tornou-se um campeão de várias guerras também, né, pastor Jefferson? O rei Davi, ele era um homem que, apesar da sua aparência não ser a de um guerreiro, ele era um guerreiro espiritual, né? Davi, ele tinha, com essa unção, e na antiga aliança, apenas reis, profetas, né, recebiam uma porção do Espírito, né? Recebiam uma porção do Espírito, reis, profetas e sacerdotes. Então, Davi ainda não tinha sido aclamado sobre todo Israel, mas ele já tinha pelo menos 2 unções, né? A terceira, quando ele começa a reinar sobre todo Israel, teve muita oposição, ele teve que fugir, né? Ele teve que fugir de forma a salvar a sua vida, e ali nessa fuga, como ele era um filho que honrava pai e mãe, ele foi até o rei de Moabe, né? E deixou lá seu pai e sua mãe, em Mispa de Moabe. Ele deixou lá seu pai e sua mãe aos cuidados do rei de Moabe. Ou seja, um homem que não está ligado no seu ego tão somente, em seus objetivos de vida, de ser rei, de conquistar o mundo, a nação. Ele preza pela família, né? E ele disse algo interessante ao rei de Moabe: deixai-me aqui, meu pai e minha mãe, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim, né? Então, ele tinha uma convicção, ele tinha um objetivo, mas ele esperava a direção de Deus. Ele estava totalmente na mão de Deus, sabendo que somente a mão de Deus podia livrá-lo de Saul, em toda a nação, né? E a perseguição feroz de Saul pela sua vida, porque quando ele vence Golias, ele se torna um herói nacional, né? Quando ele vence ali, e como marmiteiro, né, que ele era, além de pastor, ele levava o almoço para os seus irmãos, né? E de repente ele vê no arraial dos filisteus aquele incircunciso gigante, que era uma máquina de guerra para a época, né? Um homem, uma fortaleza, né, humana, e quando ele vê aquele incircunciso desafiando o exército do Deus vivo, né, ele diz: quem é esse incircunciso? E os guerreiros profissionais do exército tremendo na base, né? Ninguém se voluntariou ao desafio que o gigante fazia, que o filisteu fazia, né? Mande-me um campeão, né? Quem vencer, o outro exército servirá, né? E ninguém se apresentava, né? Mas Davi não olhou para o tamanho do gigante, para a fortaleza do mal que ele representava. Ele disse com autoridade: quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Ou seja, ele tinha um zelo muito grande com o nome do Senhor, aquilo que falamos. O que é o fiel? Aquele que zela pelo nome e pela palavra de Deus. Quem é esse? Né? E ele foi até Saul e se voluntariou, né? Ele vai falar no Salmo 51, guia-me com um espírito voluntário, né?
Isso era uma marca na vida de Davi, o espírito voluntário. Ninguém forçava Davi a fazer nada, né? Assim, nós cristãos também, ninguém pode forçar. Pastor não tem que forçar ninguém a cantar, a pregar, a fazer alguma atividade. Tem que haver espírito voluntário, né? A pessoa tem que sentir de Deus e se voluntariar, né? Ninguém pode ser obrigado a fazer nada. E Davi tinha esse espírito. No Salmo 51 ele comprova: guia-me com o espírito voluntário, né? E ele fez isso. Ele chegou até o rei Saul e dizia: eu lutarei contra esse incircunciso. Eu já ganhei de um leão, já venci um leão, já matei um leão, já matei um urso. Quando ele fala isso, Saul fica impressionado, né? E dá a sua ferramenta, a sua armadura de guerra, que não cai bem para ele, né? Não dá certo as medidas, e ele fica travado, e ele vai à beira do rio e pega 5 pedras, né? 5 pedras, né? E a primeira, não as 5 ele usou, né? Mas ele acerta no elmo, a única parte que poderia cravar na cabeça do gigante, que tombou ao chão. Ele pega a sua espada, decepa a cabeça de Golias, né? Representando o que Cristo fez na cruz também, né? Derrubou o inimigo das nossas almas, né? E ali ele é aclamado rei, e aí começa a inveja, né? Começa a inveja de Saul, né? O espírito maligno perturba ele, a presença de Deus aos poucos ele vai perdendo pela desobediência, né? E a palavra para ele foi muito forte: misericórdia, né? Quero, e não sacrifício, né? Atender, obedecer é melhor do que sacrificar, né? Então, hoje, para um contexto espiritual, muitas pessoas estão fazendo sacrifícios de tolos, né? Pensando em agradar a Deus, né? Quando obedecer a palavra é o que Deus espera de nós. Sem dúvida, pastor. E desde o início, a palavra de Deus mostra realmente que ele foi separado, né, pastor? Ele foi separado, ele ia ser um homem usado. Vamos falar um pouco mais para frente, né? O grande homem segundo o coração de Deus. Por que ele é o segundo o coração de Deus? Mesmo nós sabendo o que ele fez, né, pastor? E nós chegamos nesse ponto, né, que às vezes a gente pergunta: nossa, como que pode um homem que tinha de tudo, ele cobiçou a esposa de um soldado, né? E planejou, arquitetou a morte desse soldado para que pudesse ter ela. E ele teve várias mulheres ali também, mas ele planejou. E como que pode? Tipo, a gente questiona. Um homem desse jeito ainda ser um segundo coração de Deus. Nós vamos falar isso lá mais para frente, né, amados irmãos. Mas, infelizmente, chegando nesse ponto também, né, pastor? Vamos falar sobre isso agora. Davi vivenciou um período pecaminoso de adultério e assassinato. E a gente tem que perguntar para nós mesmos, né? Será que você está nessa fase? Como está o momento das suas vidas? A minha? Então, o que nós podemos dizer, por enquanto, faça como Davi. Ele foi ousado em se arrepender, voltar as costas ao pecado e seguir em frente. E como que foi esse momento, pastor Jefferson? Ele já reinava, né? Estava no palácio, né? E Israel em batalha, Israel em guerra, né? Havia um servo muito dedicado, que era Urias, né? Esposo de Betsabá, e ele estava na guerra, enquanto Davi estava ocioso no palácio. Mente vazia, oficina do capeta, né? Diz o ditado. E o rei, ele tinha no monte, né? No monte do templo, ele tinha o templo, ele tinha o palácio, né? Ele tinha a sala do trono, ele tinha a porta do forte, ele tinha a sala do banquete, ele tinha tantos afazeres, né? Como receber o povo para julgar as questões da nação, mas ele estava olhando e aquela mulher estava se banhando nos jardins, né? E cobiçou, né? Cobiçou e mandou buscá-la, e ali ele cometeu um pecado mortal, né? Um pecado
Porque no âmbito dos pecados, a Bíblia vai dizer o quê? O pecado fora do corpo é uma coisa. Pecamos por palavra, por atos, né? e, e pensamentos, mas o pecado usando o corpo, né? Você vai lembrar do apóstolo Paulo dizendo: não precipites a impor a mão sobre ninguém, né? Então, é emanação de natureza, né? Nós temos a natureza de Cristo, levantais mãos santas, sem ira e sem contenda, né? Mas não podemos nos precipitar em pôr a mão de qualquer forma. A imposição de mãos é para quem tem autoridade espiritual, está discernindo o momento, o espírito que rege as pessoas, né? E tem autoridade para expulsar demônios, sim, né? Antes de abençoar com imposição de mãos. Então, Davi estava ocioso. Davi, dentre tantas coisas que ele podia estar fazendo, orando, jejuando pela batalha, ele estava com a mente vagando. E ali ele comete o pecado que o juízo vem a cavalo, né? O pecado no corpo é transmissão de natureza, né? Então, se há um pecado que o juízo vem a cavalo, né, é o adultério, é o pecado sexual, né? E não tem um outro remédio. O único remédio foi a estratégia que José usou, José do Egito. Fugiu, foge, né? E o apóstolo Pedro vai dizer que existem pessoas no meio cristão que vão se apresentar com falsa virtude a pretexto de santidade e até de uma purificação como exaltação, mas que contra a iniquidade isso não vale nada, porque eles não fogem. E muitos têm caído nisso, porque querem ser super crentes, né? Se a tentação está na direita, eu vou para a esquerda. Se está na esquerda, eu vou para a direita. Tentação não é pecado, mas ceder é pecado. E se você percebe a armadilha, você foge. Se você não fugir, você vai cair. Se você não perceber que você está a um passo de cair, que há uma armadilha sendo traçada, e você tem domínio, né, sobre você. Não existe aquela coisa, né, a carne é fraca. Não existe isso para o cristão. Você pecou deliberadamente. Você consentiu, você marcou, você foi, você esqueceu de Deus. Você abafou a voz do Espírito que dizia não. Você foi. E não tem justificativa, a carne é fraca. A carne vai perecer. A carne vai receber as consequências da natureza da outra pessoa. Ou seja, todos os pecados da outra pessoa, que só ela ia sofrer, a pessoa que teve conjunção ali carnal, né? Junção carnal, passa a ter aquilo, né? E vice-versa. Então, não existe desculpa, né? Caiu porque quis, né? Então, nesse assunto, a única recomendação eficaz é a de José, que fugiu, né, daquela mulher de Potifar, depois, mesmo assim, acusado, sofreu as injustiças, mas Deus o levantou da masmorra, né? Deus o levantou do poço e colocou no lugar mais alto do mundo, né? Por isso que ele é o tipo mais perfeito de Cristo. E tem uma coisa também que as pessoas esquecem. O Senhor está de olho na mulher da tua juventude, ou seja, na aliança que você tem com a mulher da tua juventude, né? Então, os homens começaram, de repente, no tempo de Moisés, dar carta de divórcio deliberadamente, o que não era do coração de Deus, né? Deus permitiu pela dureza do coração. No entanto, levaram as consequências dura na carne, né? Então, o adultério é um pecado que traz um juízo a cavalo, a cavalo. E o adúltero, Deus o julgará. E na história de Davi, especificamente, né, ele fez algo pior ainda. A mulher ficou grávida de Davi. E o pecador quer ocultar o pecado, até hoje, né? Desde Adão, há essa
pretensão humana de ocultar o pecado diante de Deus. Eles se esconderam, né? Arrumaram folhas de figo para cobrir a nudez, porque descobriram que estavam nus, mas na viração do dia Deus veio e perguntou de forma bem diferente: onde estás? A primeira pergunta missionária, né? Então, nesse contexto todo, né, o homem, ele passa, então, a receber na carne as consequências dessa junção, desse pecado, a qual diz que ele julgará, né? E no caso de Davi, o juízo veio, ele sofreu. Muitos possuíram as suas mulheres, né? Muitos possuíram as suas mulheres. E Deus usou o profeta Natã para ir até o rei Davi e dar de dedo no rei, né? Uma história, um análogo muito eficaz. Natã chega ao rei Davi e diz: há um homem rico e há um homem pobre. O rico se apoderou da única ovelhinha do homem pobre, né? Davi ficou revoltado e sentenciou esse homem à morte, perguntando ao profeta Natã: quem é este homem? E aí foi a deixa que Davi deu ao profeta de Deus Natã. E daí Natã aponta para ele e diz: tu és este homem. Daí ele cai. Ele cai e recebe toda a demonstração de Deus ali. Terias tudo, né, se me pedisse. Mas, a partir de agora, outros possuirão tuas mulheres. E ali foi. E Davi sofreu muito como consequência. Seus filhos se revoltaram entre si. Um deles, Absalão, perseguiu o próprio pai. Foi morto pelos filisteus. A dor de Davi foi tremenda, né? Então ele colheu na carne uma insensatez, uma loucura em Israel, né? Então, pecados sexuais, meu irmão, minha irmã, não tem conversa. Ou você foge, ou você cai no abismo, né? E o pecado da pornografia tem matado muito crente, tem acabado com a vida de muito crente, porque a pessoa entra num abismo que chama outro abismo, e quando vê, ele está sem desejo de orar, fraco, e já não tem a presença de Deus, né? Porque o nosso corpo é templo do Espírito. E se alguém profanar o templo do Espírito, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15, se não me engano, Deus o destruirá. Então, essa geração tem se entregado à prostituição, né? Tem se entregado ao sexo libertino, né? À vulgarização. A mulher nunca desceu tanto como a mulher moderna, né? Ela, a partir do momento que ela quis muitos direitos iguais aos dos homens, ela decaiu também muito, né? Então, nós vemos na sociedade, nunca a mulher se tornou tão objeto de si mesma, né? Nunca ela se vendeu assim tão facilmente, tão vulgarmente, né? Seja no meio artístico, quando você vê algumas artistas, seja no meio evangélico, quando você vê algumas pessoas que querem ser pastoras, mas que estão totalmente envolvidas na promiscuidade, né? Que querem até falar de Deus, que querem abrir igreja, né? Mas que estão com o pé a uma linha tênue do inferno, né? O que segura essas pessoas ainda é uma folha de papel para que elas não caiam no inferno, né? E o juízo virá. O juízo tem vindo de forma repentina a muitos pastores, né? Há muitos déspotas e déspotas que têm usado o nome de Deus, né? Mas estão totalmente entregues a uma vida de pecaminosidade, de egolatria, de prostituição, inclusive, né? Você fica analisando quem espera que um ancião caia, depois de anos e anos, como referência no Brasil e no mundo, né? E, de repente, a notícia: fulano adulterava há tantos anos, né? E a igreja descobre a luz do meio-dia como em cima do telhado, né? Porque um dia os pecados encontrarão com o pecador.
E o que será nesse dia, né, Ari? É a pergunta que temos feito. Temos feito e Deus faz essa pergunta. O dia que encontrares com os teus pecados, o que será? Davi encontra com os seus pecados diante do profeta de Deus, Natã, e ele cai de rosto em terra, porque ele deu a sentença. Eu quero que esse homem morra. Quando ele diz que morra, o profeta Natã então diz, tu és esse homem, ó. E ele cai. Né? As forças se esvaem do rei Davi, mas tem uma coisa, Davi prefere cair na mão de Deus do que na mão dos homens. Né? Então, isso foi quando ele fez o censo. E Deus ali dá a ele escolher o castigo, mas ele prefere cair na mão de Deus. E ele sabia que o justo poderia cair 7 vezes ele levantaria. E o Salmo 51 é o exemplo do Salmo de arrependimento de Davi. Né? Ali ele expressa toda a sua angústia, como seus ossos apodreceram enquanto ele calou o seu pecado, enquanto ele não confessou. Né? Ele estava perdendo a alegria, a coisa mais importante, Davi estava perdendo a alegria da salvação. Né? E ele, então, quando ele faz a oração do Salmo 51, ele vai, a parte mais notável do Salmo 51 é quando ele vai dizer, não tires a alegria da salvação. Isso nos dá ânimo, nos dá vida sobre vida, né? Porque nós sabemos que ninguém tira isso de nós, senão nós mesmos. Verdade, pastor. Verdade. Comentando, né, sobre o que o amado irmão comentou agora, quando Natan veio e confronta, né, e ele se submete à disciplina de Deus, porque ele desabafa, né? É grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia e não nas mãos dos homens. Os amados irmãos, se quiserem conferir, né, é bom, vocês têm a sua Bíblia em casa, meu querido irmão, amigo ouvinte, em 1 Crônicas 21:13 você encontra isso. E também existem algumas atitudes que Davi nunca deixou, né, pastor? Davi nunca deixou de ser o grande salmista, né? E este ponto está relacionado à oração, né? Ele era coisa que ele amava fazer, né, pastor Jeff? Oração. Ele nunca deixou de cantar. O Novo Testamento apresenta o Messias, Jesus, filho de Davi. Grande foi a recompensa da sua fidelidade, né, pastor Jeff? Davi tinha um anelo tremendo com Deus, né? E a música era nata nele, né? Ele dedilhava a harpa, né? O som da sua harpa calava demônios, né? Os músicos de Davi profetizavam, né? Como que é isso, pastor? Eles cantavam a palavra. Quando a Bíblia diz que os músicos de Davi profetizavam, olhe para os salmos e você vai ver que os salmos são adoração. Os salmos messiânicos, né, são profecia. Né? O Salmo 22 de Davi é Cristo do Calvário. Né? E vai ter uma palavra muito forte lá, meu coração como cera se derreteu. Ou seja, o coração de Cristo quando parou na cruz do Calvário. Né, murchou, como cera derreteu por nós, né, até a água, né, até a última gota do corpo de Cristo, de sangue e de água, verteu por nós. Né? Então, os músicos de Davi cantavam a palavra, os salmos de Davi, você vai notar a verdadeira adoração, porque vai ter 2 elementos essenciais nos salmos, o que Deus é e o que Deus faz. Se esses 2 elementos não tiver nos cânticos cantados na igreja, comece a observar, se um coral canta, e se esse coral não tem na letra, na composição que ele está entoando a Deus, frases, declarações do que Deus é e do que Deus faz, isso jamais vai ser um louvor. Né? Então, eu digo que tem muita música por aí que é para churrasco de crente, e não para culto a Deus. Né? Tem muitos cânticos, pastor, que a gente começa a analisar a letra, parece que o central do cântico é o próprio homem, não é Deus. Verdade. Aí a gente vê, mas para quem está sendo seu louvor? Desse que
É verdade. Questionar, né, pastor? Questionar. E eu poderia citar até exemplos, né, de músicas voltada ao ser humano, né, vencedor, né, mais que campeão. Isso está exaltando o homem, né? Quem venceu realmente foi Jesus Cristo, né? Então, a adoração, o louvor, tem que ser centralizado nele, né? Eu não suporto, para falar a verdade, né, letras que não tenham Cristo no centro, né? Eu não perco tempo com composições, né, que exaltam o homem, né? Não perco tempo. Eu tinha, anos atrás, um programa de rádio chamado Revelação de Amor, na Rádio Difusora, aqui em Ponta Grossa, e eu era responsável pela seleção musical e apresentação. Tinha 2 horas de programa evangelístico aqui na cidade, né? E a seleção, eu madrugava. Vou confessar para você, eu madrugava porque eu era muito crítico comigo mesmo. Qual cantor, qual música que eu vou pôr que edifique os irmãos, que quebrante o coração, né? Então eu ficava muitas vezes algumas horas selecionando a seleção musical do programa, que era todo sábado, porque não tem como você, na casa do Deus vivo, e coluna e esteio da verdade, você começar a cantar o homem. Não tem como. Não mesmo, pastor. E dá para perceber, pastor, que em certos lugares, não vou falar nomes aqui, porque não é esse o propósito nosso, né? Mas a gente presencia algumas coisas assim que parece que está mais sentimento da carne do que do louvor ao espírito, e aquele versículo que a gente sempre estamos falando, né, pastor? Que o nosso Santíssimo Deus, ele procura adoradores que o busquem em espírito e em verdade, a verdadeira adoração. Em alguns lugares a gente não tem presenciado e a gente parece que não se sente bem, né, pastor? Eri, é triste isso que você está falando, realmente é constatado muitas vezes, porque, assim, chegar no templo, guarda o teu pé, já começa por aí, quando entrares na casa do teu Deus. Ou seja, distingue. Pé vai falar de sandálias, da preparação do Evangelho. Como está o Evangelho? Então, a introspecção que nós fazemos, não só quando entramos na casa de Deus, mas quando estamos no nosso lar e quando fazemos que nem Davi, alegrei-me quando me disseram, no Salmo 122. Naquele tempo, ir ao templo era uma vez por ano, Ari. Por isso que está na composição, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Era o grande dia festivo para Israel. As tribos subiam cantando, né? Desde o Salmo 120 em diante, são os salmos dos degraus. Ou seja, os levitas cantavam ao redor do templo, né? Os músicos de Davi cantavam ao Senhor. Havia uma alegria muito grande na nação para subir ao monte de Jerusalém, ao Monte Santo, né? A casa do Deus vivo, né? Então, Davi vai expor no Salmo 122 essa alegria do israelita, né? De ir à casa do Senhor, né? Agora, você falou um ponto muito, muito sério, né? A pessoa cantar e não derramar uma lágrima, não sentir o que canta. Parece uma coisa mecânica, né? Até alguns com um meio sorriso no canto da boca, né? Satisfeitos consigo mesmos, ego super elevado, né? Transmissão pela internet, né? A igreja moderna tem isso, milhões de pessoas podem estar me vendo, e aquela satisfação pessoal porque se sente no centro. E há pessoas que não vão influenciar na sociedade em lugar nenhum, mas na igreja querem estar no pedestal, né? Mas lá fora não influenciam em nada, não são exemplo dos fiéis, né? Não dão exemplo de cristão, mas na igreja querem
as tribunas, querem os pedestais, se acotovelam por um lugar na tribuna, né? Muitos obreiros se acotovelam por uma credencial, né? E sem quebrantamento, sem palavra de Deus, não resolve, né? Não resolve. Então, o crente verdadeiro, quebrantado e contrito, ele treme da palavra de Deus. Ele teme e treme, né? Então, a exposição da palavra de Deus é um momento sacro, sublime, e as pessoas ficam buscando água, ficam tomando, mas não tem a água viva. Porque se tivessem a fonte da água viva em si, não estariam buscando água, eles estão igual o samaritano, a samaritana que foi no poço buscar água, porque não entendem que há uma água viva sendo exposta e que aquele momento não é momento de buscar água física, é momento de você ser cheio da água do Espírito, porque o símbolo da palavra é a água, né? Então, você vê as pessoas conversando, alheia à exposição da água viva, né? E eu gosto muito do Salmo 46, ali, que transmite essa sensação de paz, de gozo e de fortaleza na presença de Deus, ainda mais no tempo. Sem dúvida. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Isso está falando do Espírito Santo. Então, a exposição de um cântico, de uma palavra, há um rio do Espírito dentro de mim. E quando você vê um pastor pregando com os olhos secos, não quebrantado, não fazendo esforço para conseguir continuar a pregar, porque as lágrimas jorram, né? E havia no tempo passado o uso de lenços, né? Os crentes não podiam deixar essa peça. Os pastores não podiam estar com menos de 2 lenços no paletó, no bolso do paletó, porque as lágrimas jorravam. Era poder de Deus. Hoje, olhos secos, vidas secas, né, que não têm arrependimento, que não se quebrantam e que não santificam o Senhor mais. É triste. Essa era, a Laodiceia, é triste. Hoje, pastor Jorge, é triste dizer isso, a gente vê mais risos nos púlpitos e dentro da igreja do que lágrimas, né? E é de questionar, mas cadê o temor? Nós estamos na presença do Deus Altíssimo. Onde está o temor? E para você, meus queridos amigos, né? Fica um questionamento. Vocês estão ouvindo o que nós estamos falando aqui? Deus está dizendo, quero você. Passe todas as fases da sua vida comigo. Da mesma maneira que Davi passou, ele fez o que fez, foi uma bênção, ele caiu, mas ele se arrependeu verdadeiramente e ele deu as costas do pecado. Muitas das vezes as pessoas caem, pecam, se arrependem, pedem perdão, não demora muito, caem na mesma área, sentem um lixo, porque quem tem o Espírito Santo de Deus é para sentir um lixo, porque lá no coração de a cruz, e você vai novamente, pede perdão, segue em diante, lá na frente, mas calma lá, o seu arrependimento foi verdadeiro? Davi foi o que foi, mas houve arrependimento verdadeiro, né, pastor? Houve. Quando a pessoa se arrepende verdadeiramente, a pessoa muda. Tanto que ele falou ali, né, como o pastor Jefferson comentou agora há pouco, que ele queria cair nas mãos dos Deus vivos, porque era grande a angústia dele. Né, pastor Jefferson? Não há pecado que Deus não perdoe, exceto o pecado contra o Espírito Santo, né, Ari? Mas o pecado não terá domínio sobre vós, porque estáis debaixo da graça, né? A pessoa precisa realmente se arrepender, né? Como você falou, se sentir um lixo, vai indo aos pés do Senhor. Davi, no Salmo 51, ele chega a dizer que meus ossos estão apodrecidos, porque não confessar é ter os ossos apodrecendo dia após dia. A sensação de ardente destruição que persegue até o final, né? Então, aquele que confessa e deixa é o que alcança essa misericórdia.
aquele que confessa, que tem a tristeza segundo Deus, porque o arrependimento, ele acontece com uma tristeza que vem da parte de Deus no nosso coração, né? Aí, o arrependimento. Agora, a tristeza segundo o mundo vai gerar a morte, mas a tristeza segundo Deus gera a vida, ou seja, gera o arrependimento, né? O perdão de Deus que cobre multidão de pecados e afasta, né? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, né? Mas eu não posso brincar com o pecado. O pecado jaz à porta. Essa expressão foi dada a Caim. Caim queria fazer o culto à sua maneira. E Caim representa hoje aqueles que querem fazer o culto sem o sacrifício de Cristo, sem o sacrifício da cruz do Calvário, sem a pregação do sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, né? O culto de Caim, os caimitas foram destruídos no dilúvio, né? Os caimitas, no contexto espiritual de hoje, que não têm a mensagem da cruz, vão ser destruídos também, só que agora é pelo fogo, não é mais a água. Agora Deus tem reservado essa terra para o fogo, né? O ímpio para o fogo, né? Então, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele não completou somente no Calvário a obra. Ele completará ainda matando o pecador. As pessoas esquecem disso. O complemento da obra do Cordeiro agora é a ira do Cordeiro. O ano aceitável é hoje, se chama hoje, exatamente hoje, dia 29 de novembro de 2024. Ainda é ano aceitável, mas a partir de qualquer momento pode ser dia da ira, que vai consolar os santos, mas vai trazer juízo e sentença e terror para o ímpio, né? Então, o pecado, como uma armadilha, ele é como um animal feroz. O pecado jaz à porta, mas logo na porta há o sacrifício, há o altar do sacrifício, né? Apontando ali para o tabernáculo, né? E Deus falou para Caim, se procederes bem porventura não serás aceito? Então, se procederes bem, confessares e deixares o teu pecado aos pés da cruz, Cristo te levanta, te exalta, faz um novo homem, uma nova mulher, para a honra e glória do seu nome. E o pecado não terá domínio sobre vós. Amém, pastor. Amém. Vamos para finalizar a primeira parte, né, pastor? Porque, como sempre, chega esses momentos, o tempo voa, pastor. Então, para finalizar a primeira parte, meus amados, queridos ouvintes, irmãos, nós vamos continuar com essa live falando de Davi, mas para finalizar essa primeira parte, em Salmos, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmos 23, 4. O Senhor sempre estará conosco, tanto nos momentos bons como nos momentos ruins, mas persevere e seja fiel. Pastor, foi uma bênção, uma pena que o horário voou novamente, pastor Jefferson. Tempo voa. E nós voamos. Também, como disse Moisés. Mas foi uma alegria, uma satisfação muito grande, né? E é um prazer estar sempre com o irmão na sexta-feira falando do reino de Deus, da sua palavra, do seu nome, né? E abençoando vidas, né? Que muitas vidas ainda vão ver essa live, os que não viram ao vivo vão ver, e os irmãos não têm ideia do alcance, já milhares e milhares de pessoas têm ouvido a palavra de Deus, e isso é para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, pastor. Nós queremos agradecer aos nossos queridos amigos, irmãos e ouvintes que escutam, vêm, compartilham, né? Vocês estão ajudando. Aqui não tem nenhum mérito nosso. A gente só quer ser vaso. A gente ainda não faz nada perante o que Jesus fez para nós. A gente quer ser útil, porque nós estamos vivendo tempos ruins e está próximo do fim. E queremos fazer alguma diferença. Não tem nada em nós, né, pastor? Nada de bom em nós. Somos pecadores. Mas queremos ser bênçãos na mão do olheiro, que é o Senhor Jesus Cristo, e queremos falar das boas novas aqui. Queremos aproveitar a internet, a tecnologia que nos proporciona a falar de Cristo, porque há prédios hoje que não tem mais o hábito de falar do verdadeiro evangelho, mas Deus dá a oportunidade de falarmos aqui em nossas casas,
que viram um pedacinho do céu e em breve estaremos na eternidade para sempre, né, pastor Jefferson? Aí lá não terá tempo, né, pastor Jefferson? Lá é só quem viver verá, né? Porque os olhos não viram, ouvidos não ouviram, né? E nem entrou no coração de qualquer pessoa, é o que Deus preparou. Então, vislumbres terrestres maravilhosos há na terra, mas o céu é indizível. Sem dúvida, amado irmão. Voltando a comentar, meus queridos amigos, estejam curtindo lá o canal do YouTube Jefferson Renato Ribeiro. Essa live estará indo para lá daqui a pouco. Também estará indo para o Instagram, no Duologos, @Duologos. Estejam seguindo a página e curtindo, e vocês também estão ajudando que essa mensagem vai adiante. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem lá. Faça pergunta que eu, com certeza o pastor Jefferson vai ver, vai responder. E nas lives que virão também, se vocês quiserem fazer alguma pergunta ao vivo, no momento assim, com certeza nós vamos ler e vamos responder. O pastor Jefferson irá responder. Pastor Jefferson, Deus abençoe, grande irmão. Foi uma bênção. E que Deus continue estar usando o irmão e o seu ministério para a honra e glória e louvor do nome de Jesus Cristo, pastor Jefferson. Amém. Foi um prazer. Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça sempre com essa disposição, esse ânimo, né? E o testemunho de dois é válido. Jesus Cristo assim afirmou. Então, a Ele toda a honra, toda a glória. Que Deus abençoe os irmãos, os que ainda vão assistir, né, em outros canais. Que Deus abençoe grandemente e até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Amém, pastor Jefferson. Um grande abraço, amados irmãos. A todos, um grande abraço. Fiquem com Deus. Fiquem firmes. Até em breve.